faço, mulher. Gente, a gente está aqui conversando com a Eva, com a Emanuele, que são do filme O Barulho da Noite. É incrível, e eu queria já trazer isso para vocês, como que a gente, ao longo do cinema, e eu acho que talvez isso passa também por a gente, historicamente, ter tido poucas diretoras mulheres, a gente trata mal o tema do filme. Então, eu queria que vocês falassem do tema e dessa questão de tratar pouco, tratar de um jeito... não tratar. Você já fala muito bem como espectadora, porque nós estamos aqui, né? Eu acho que todas nós profissionais desse filme, a Eva, que é a autora, diretora mulher, que é do Tocantins, do norte do nosso país, já estamos muito felizes pelo fato de que essa história está chegando e que ela está tendo atenção. E, para além disso, a gente falar de uma história que muitas vezes é invisibilizada. Uma história que é a realidade de muitas pessoas. O Brasil é muito grande, a gente tem realidades muito distintas dentro dessa cultura imensa que a gente tem nessa nossa terra. E muitas vezes é isso que dentro da região que a gente fala é comum. Essa realidade dura da violência contra a mulher dessa região e da forma como a Eva conta é comum. Para quem vive em outras regiões, pode ser impactante, violenta, pode ser, inclusive, incômoda. E, para mim, o maior orgulho de viver essa experiência com Eva, de contar essa história com Eva, dela me dar a oportunidade de viver essa mulher tão diferente de mim, e tão diferente, inclusive, da minha realidade, é dar a oportunidade de dar visibilidade a essas mulheres. Sabe que todo ano o pai vai perambular negócio de folia e nós fica aqui 40 dias ao Deus dará. E foi uma história que me incomodou por 20 anos, né? Eu não sabia o que fazer com ela. Essa situação chegou para mim, eu comecei uma investigação sem saber o que seria essa história. Me trouxe para o audiovisual, foi o que me fez querer, foi de estagiária a chegar a diretora, né, para fazer esse filme, para contar essa história, e ela me incomodava profundamente. Eu não sabia. Você fazia pesquisa, foi conhecendo esse... Eu fui me deparando com situações que eu não estava pronta, porque eu era uma militante acadêmica, né, no discurso. Aí quando você vai fazer uma imersão para a vida real, aí você julga, você condena, você aponta, e assim, e eu não estava pronta, isso virava uma bagunça. Quando eu decidi fazer, o filme era elaborar essa bagunça. E assim, cheio de julgamentos, cheia de condenações, mas foi... também voltou meu olhar para mim, para o meu entorno. E eu vi que estava em todas as partes, mais perto do que eu gostaria. Que o que tinha de elo de ligação era apenas o silêncio ensurdecedor. Quando eu rompia, eu não conseguia dormir com o barulho, que aquilo me perseguia. Então foi uma tortura, me roubou de mim, mas me deixou pronta, me curou. E eu digo que a arte é a minha cura. E para estar aqui, você viu o Batalhão de Mulheres? E o Batalhão de Mulheres por trás desse filme, tipo assim, são muitas mulheres de todas as classes sociais que se uniram em torno disso, sabe? Que, então, assim, eu não estou sozinha. Fora a equipe invisível, que a força delas estão aqui. E assim, você não tem noção do que foi bancar isso. Bancar uma personagem numa linha tão tênue. Eu falei, não, essa conversa que eu quero ter, porque esse olhar para elas que eu preciso voltar. Esse ano não vai ter aborrecimento, não. Você não vai ficar sozinha durante a folia. Eu tô procurando... Eu sei que você é sobrinho do meu marido. E algo que eu acho que a gente traz em si, assim, que é dois pontos que eu acho muito importantes. Eu acho que é interessante a gente entender. O dispositivo da sua personagem ser punida metaforicamente, quase mitologicamente, por buscar o prazer, não só o prazer sexual, mas o prazer na vida, uma vida mais luminosa. Ela desejar algo, né, mais luminosa, ela é punida, porque ela tem que se contentar. Historicamente, é isso que as mulheres são ensinadas, com um bom marido, que necessariamente ela não ama, mas é um bom marido, e ele é um bom marido, né? Ele é um bom pai, principalmente. Sim. Ou se ela vai atrás de, além de um bom pai, o desejo dela, ela, nesse dispositivo do roteiro, ela é punida. Né? Para mim é quase mitológico, né? Esse dispositivo. Acho que não é para a gente levar no literal.
E às vezes a gente se apega ao literal ali, Sim, e eu acho que a questão mitológica que vem, né? A mitologia, assim, inconsciente coletivo Eu da mulher chamaria- ser punida. Eu chamaria de ancestralidade. Isso, é. Porque, na verdade, a gente está falando de uma dinâmica, infelizmente, do abuso. Sim. Existe essa dinâmica. E que passa de Isso geração é real. a geração. E uma E das se eu coisas... aguentei? Você também, né? Uma das coisas que mais me impactaram quando eu li o roteiro da Eva, que ela vem trabalhando durante esses 20 anos, e claro que ele foi se transformando nas filmagens, né? Porque se tem uma coisa que eu admiro muito na Eva, que ela tem muita certeza do que ela quer, ela sabia exatamente o filme que ela queria fazer, mas ela também teve muita escuta. E não é escuta às pessoas, aos profissionais só, não. Escuta ela própria. Escuta o processo. Porque um filme se faz num processo. Um filme acontece com a troca que existe no set também, com aquelas crianças primorosas, com todos os atores que iam chegando, com a própria realidade, porque a gente viveu a realidade dessa história. A gente estava naquele clima, a gente estava com aquele pé no chão, com aquela barriga grudada no fogão a lenha. E ela tinha muita escuta a tudo. E tudo isso também formou esse filme como ele ficou. E essa questão da ancestralidade, essa questão que ela fala dos invisíveis, e o que eu acho que, de fato, a gente está colocando, e talvez esse seja o grande incômodo, que existe essa dinâmica. E que é passada de geração para geração. E que muitas vezes é lidada de forma comum, como se fosse algo Banal. banal. E é banal. Isso É banal, e quando ela torna isso visível, é incômodo. Porque você coloca visível a banalidade da violência que existe contra as crianças, contra as mulheres, e que crescem nessa realidade, que se tornam pessoas assim ou assado porque viveram essa realidade. Acho que não é um filme maniqueísta, não é um filme que fala de bem e mal, é um filme que fala de verdade, de realidade. E a gente espera muito, né? As histórias bem contadas, a gente espera que de alguma forma a coisa se romantize em algum lugar para a gente ter um final feliz, e não tem final feliz. E eu sou muito agradecida ao nosso encontro, a esse projeto e ao que Eva traz para o cinema nacional, como uma mulher tocantinense, como uma mulher do norte do país, que está abrindo para o audiovisual de um Brasil enorme, de um Brasil que tem profissionais maravilhosos. Olha, sinceramente, não vou contar, não vou dar spoiler, mas eu acho o final bem feliz. Bem catártico. Pois Tem é. muito da Eva nele, inclusive. O final é bem feliz. Eu digo que esse filme tem mais da Eva do que a Eva gostaria que tivesse dela ali também, né? Existe uma luta de muitas mulheres por trás que a gente precisa honrar, reverenciar e ser obrigada, né? E da união também. Eu sou filha, esse projeto é filho das políticas públicas de democratização e acesso aos recursos do audiovisual. Né? A nossa Agência Nacional de Cinema, que tem muitas mulheres trabalhando, inclusive agora, porque o momento é delicado e exige uma atenção. Eu não quero que essas políticas morram, porque os vários Brasis precisam se mostrar, continuar se mostrando. Sou muito grata a todos os homens, inclusive, não sei se lá entre os créditos, eu vou dar um spoiler no meu filme, entre os créditos tá lá Manuel Rangel. Mas assim, pela luta, porque o audiovisual é uma política que precisa ser alimentada, né? E eu vejo isso em várias mulheres. Quando eu coloquei o nome do Manuel, que era o presidente da Ancine, mas é aquela luta que apareceu o Manuel à frente para sentar com os parlamentares, discutir o fomento do audiovisual, essa democratização, o Brasil de todas as telas de onde eu saí, é fomentado e costurado por várias manas que continuam nativas. Então, assim, eu tenho que celebrar e agradecer e pedir que, por favor, Congresso Nacional e Senado honrem, porque o cinema brasileiro precisa continuar tendo a nossa identidade, a nossa cultura. Principalmente para trazer temas que não são necessariamente comercialmente, né, adequados, né, mas são necessários. E o que isso movimenta? Porque eu acho importante a gente falar o que Eva está movimentando com o barulho do barulho. Porque aqui estavam as crianças, que são grandes forças nesse trabalho, as mães dessas crianças, que são mulheres vindas dessa realidade. Ela me disse há pouco que a pesquisa dela é muito grande quanto
esse tema terrível da violência e do abuso contra a mulher. E não é só uma pesquisa para fazer um roteiro, é uma luta. E ela trouxe uma das mulheres que fez parte dessa luta com ela. Então, assim, a gente não está falando só de fazer um filme, colocar um filme no cinema nacional, e a gente está feliz, claro, do filme estar essas indicações lindas no festival, todo mundo gosta, a gente é artista, a gente gosta de aplauso, mas é muito além. Assim, e está acontecendo um movimento no Barulho dentro desse tema que Eva há tanto tempo trabalha, se dedica, e eu acho importante a gente falar disso, porque eu acho que a arte é movimento. E existe o movimento do barulho. E o Brasil precisa olhar para isso, né? A gente precisa enfrentar, e para enfrentar precisa diagnosticar, precisa mapear, precisa ter coleta de dados oficiais, precisa pensar políticas públicas. E educação das meninas, né? Também. Porque me admirou muito as meninas em cena, que elas são muito maduras, né? E eu fiquei pensando, mas ao mesmo tempo a gente sabe que meninas no Brasil inteiro, e eu não acho que é uma coisa só de Tocantins e Rincões, não, isso acontece nas grandes cidades todos os dias. Sim. Né? Elas precisam amadurecer muito mais cedo. Né? E é cobrado isso das mulheres. Né? Uma das características para encontrar Maria Luísa, que era a mais velha, assim, o que é necessário? Ela tem engolido o choro. Tem que ter engolido. E o maior desafio da Tati é nossa preparadora. Eu preciso fazer. A Tati chorou muito. Eu lembro quando eu mostrei para ela, são essas duas crianças. E essa aqui tu tem que fazer ela chorar. Quando ela chorar, ela tá pronta para mim. E quando ela chorou, era ela chorando, a Tati chorando e falando comigo. E tudo isso com e aí cuidado depois ela não absurdo. parava de chorar. Mas o mais legal era fazer essa menina parar de chorar. Tipo assim, você não precisa aprender o choro e também você não precisa chorar. Entendeu? E isso foi muito legal. Quando ela sofre em cena, que a gente diz, corta, ela pediu uma filha. Tipo, um milho cozido. Então ela tava... Mas precisava de alguém ser do sertão. Precisava de ter na canela, que a gente fala, que o sertanejo fala, a marca do arame farpado. Precisava ter pegado um pouco, tratado um pouco, tinha que ter repertório, tinha que ter vivência. Eu não podia pegar uma atriz mirim, entendeu? Não dá. Claro, não ter essa vivência no corpo, né? E isso pra gente, que é a verdade. Eu falo pra nós atores, eu e Marquinhos, que somos de uma realidade do Sudeste, a gente mora no Rio de Janeiro, então assim, nós de fato nos conectamos com essas crianças, artisticamente e pessoalmente, e isso acho que foi transformador, pra mim foi muito transformador. É um trabalho muito importante artisticamente, é um trabalho que eu agradeço muito a Eva ter me dado essa oportunidade de ir numa camada tão profunda do meu feminino, mexer com as minhas dores também, porque a gente trabalha com material humano e a gente usa também as nossas dores e nossas emoções, mas para além do artístico, ter vivenciado essa realidade, ter trocado com essas crianças, e existe muito delas no meu trabalho. Janta tá pronta, venham comer! Um filme muito humano, uma equipe muito fechada. Não dava. O Agenor, e é muito louco, porque eu e Manu temos uma relação muito linda com os pais, né? Tá muito presente. E o Marquinhos veio com essa abundância, eu devo isso a Vânia Catani. Eu não tinha condição de pensar o pai. Eu tinha perdido meu pai, eu estava revirada, eu estava destruída. Por isso que eu digo que esse filme me salvou. Porque quando eu disse, eu inscrevi esse filme no projeto, no FSA, perdi meu pai 2 anos depois, eu falei, esquece esse filme. Nem lembrava do filme. Quando me chamam 1 ano depois, eu despedaçada, para fazer uma defesa. Eu não tinha ninguém. Eu vim fazer a defesa na Ancine sozinha. Quando eu descobri... Mas eu vim... Detalhe. Por isso que esse filme mexe comigo, Flávia. Sei que isso vai ficar longo, mas é muito importante. Porque eu falei assim, eu não vou fazer o filme. Tipo, eu não vou fazer essa defesa oral. Não vou fazer o filme. Aí, quando eu olhei, tinha uma pessoa do Rio disputando pelo Tocantins usando o CNPJ das cotas. Eu falei, mas se eu não for, a pessoa vai ganhar o projeto pelo Norte. Então, assim, que bom que você foi. Me prepararam essa armadilha, o destino me preparou essa armadilha. Eu fui na... Tá bom, se tu ganhar, mas tu vai ter que me peitar primeiro. A pessoa estava com 8 pessoas fazendo a defesa oral e eu sozinha. Eu falei, tô ferrada. Aí, quando eu entrei, chamou Barulho da Noite. Aí eu falei, então, meus produtores perderam a conexão de Brasília para cá. Eu menti. E fui fazer a defesa claro, sozinha. porque mentiras sinceras nos interessam. E aí, e levou. Maravilhosa. Queridas, muito obrigada. Obrigada a gente ainda você, vai falar Flávia. muito desse filme. Muito. Isso é só um esquenta, para vocês verem como é que rende. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada pelo filme, obrigada por quebrar o silêncio. Obrigada. Eu ouvi um barulho. Foi só um barulho da noite.